Olá! O Brasil cedia a COP30 e reúne o mundo na luta contra a crise climática. Aqui na UFN, seminário promovido pela Defesa Civil discute a importância da comunicação em desastres ambientais. A UFN recebe selo de qualidade da Corsan por boas práticas no consumo de água e tratamento de esgoto. Seminário Internacional debate ensino, linguagens e diversidade na era da inteligência artificial. Até que ponto podemos delegar tarefas e decisões às máquinas? A ética também é tema das discussões do CIEL. Grupo Amica apresenta guia sobre Alzheimer e reforça apoio a lares de idosos. E do alto, confira imagens da Romaria da Medianeira, que reuniu mais de 250 mil fiéis em Santa Maria. É agora, no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Até 21 de novembro, o Brasil cedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, um encontro global que ocorre todos os anos, onde líderes mundiais, cientistas, ONGs e representantes da sociedade discutem ações para combater a crise climática. Para aprimorar estratégias e integrar gestores, imprensa e pesquisadores, a Defesa Civil do Estado promoveu o primeiro ciclo de palestras sobre o tema. O evento ocorreu aqui no UFN. Interpretar muitas vezes, né? Em situações de desastre, cada palavra importa. A forma como a informação é transmitida pode definir reações, orientar decisões e, muitas vezes, salvar vidas. Com esse olhar, a Defesa Civil do Estado promoveu o primeiro ciclo de palestras sobre comunicação de riscos de desastres. O encontro reuniu especialistas para discutir como imprensa, ciência e gestão pública podem atuar juntas em momentos críticos. A comunicação é o elo que une civilizações, que une povos ao longo da história da humanidade. E dentro da proteção e defesa civil, ela é a diferença entre a vida e a morte. E as comunidades são quem completam o sistema de proteção e defesa civil. A Defesa Civil explicou a atuação e a comunicação durante emergências, como o monitoramento constante, a emissão de alertas e o trabalho com prefeituras e imprensa. Fazer a gestão do risco é entender a ameaça e, a partir daí, fazer o acompanhamento. Então, e a comunicação oportuna e tempestiva às nossas comunidades, entender os impactos de cada um dos desastres, as vulnerabilidades e as suscetibilidades das nossas comunidades e poder atuar em tempo. Entre os temas debatidos, o papel da imprensa e das mídias sociais esteve no centro das discussões. Para a professora Aline Dalmolin, comunicar riscos exige sensibilidade, proximidade e responsabilidade social. O desafio é muito grande, a solução é pensar numa resposta multidimensional. Acho que esse seminário de hoje tem sido muito positivo nesse sentido, né, de pensar como as defesas civis podem estar melhor preparadas para isso e, a partir daí, acionar toda a sociedade, né, para que esteja melhor preparada, né? Então, pensando em comunidades pequenas, isso envolve também comunicadores populares, instituições como prefeituras, escolas, e as pessoas também precisam estar bem informadas, né? Então, uma informação de qualidade, com princípios éticos e clara, deve ser importante em todas as etapas, em todas as fases disso. A importância de traduzir a linguagem técnica da meteorologia para termos compreensíveis ao público também esteve entre as temáticas. Afinal, quando a mensagem não é entendida, o alerta perde o sentido. A linguagem, a comunicação é a ponte, né, que faz com que a ciência ela chegue na sociedade. Então, muitas vezes nós utilizamos na meteorologia linguagens e termos muito técnicos que às vezes as pessoas no mundo aí fora não conseguem compreender o fenômeno. E muitas vezes se assustam, né? Por exemplo, o fenômeno ciclone extratropical. As pessoas se assustam, mas é um fenômeno que ele é comum, ele é muito frequente aqui no Rio Grande do Sul. E aí isso precisa ser passado de uma maneira adequada, né? Comunicado de uma maneira adequada para a sociedade, não transformando isso
num pavor, num pânico, né? Porque isso ninguém quer. Mas, de certa forma, a gente precisa passar da melhor maneira possível para salvar vidas, né? A importância da comunicação também foi reforçada pela prefeita de Nova Palma, município fortemente atingido pelas chuvas de 2024. Desenvolvemos um projeto exatamente na região que foi bastante atingida, lá na região do Caimborá, de conscientização iniciando pelas escolas, fazer uma comunicação proativa para que as pessoas não se assustem, digamos, quando chega uma notícia, né, da forma como veio. Então, é fundamental que a gente tenha essa comunicação. Mais do que palestras, o encontro reforçou que em tempos de crise climática, comunicar é também um ato de cuidado com as pessoas, com o território e com o futuro que todos dividem. Isso aí. E os impactos da crise climática foram assunto do Novas Fronteiras da última semana. O programa abordou ansiedade climática, um fenômeno que expressa angústia diante do avanço da crise ambiental. As professoras Camila de Campos, da Unila Salle, e Karina Boeck, aqui da UFN, discutiram como isso influencia diretamente nas nossas emoções. A ansiedade climática ela não é ainda um diagnóstico previsto em manual. Tá? O que a gente tem identificado, né, de forma empírica em estudos é que as pessoas que de alguma forma foram impactadas ou sofreram por desastres climáticos, elas apresentarão sintomas semelhantes ao da ansiedade no momento em que elas estão em situação de que possivelmente possa ocorrer um novo desastre climático, como por exemplo com a identificação da previsão do tempo, ou com a visualização das notícias, ou com os alertas da Defesa Civil. Então, pessoas que sofreram por desastres climáticos, e aí a gente pode falar não somente inundações, enchentes, mas outros desastres, elas estarão mais suscetíveis a ter essas reações semelhantes aos sintomas de um ataque de ansiedade, mas também podemos identificar em pessoas que não sofreram diretamente o impacto desses desastres, mas são pessoas sensíveis às questões ambientais, e essas pessoas também, de alguma forma, podem apresentar os sintomas de ansiedade climática. Acho que a gente precisa entender que nós estamos falando de um sintoma que se refere a uma mudança corporal, de como nós vivemos as situações do nosso dia a dia, especialmente as situações que estão relacionadas com o nosso ambiente natural. E se nós pensarmos nos as nossas relações mais primordiais, que são relações humanas com o nosso ambiente de vida, isso se coloca de uma forma insegura. Então, ocorre quase com uma ruptura dessas relações, e a insegurança nessa ruptura nos coloca numa situação de estresse, de ansiedade, muitas vezes depressão. Então, são sintomas ainda subclínicos que podem aparecer, né, por conta dessas mudanças climáticas, mas ao decorrer do tempo, e se não verificadas, não tratadas adequadamente, elas podem sim, no futuro, vir a situações mais complexas de serem tratadas. E ainda sobre esse tema de preocupação e cuidado com o meio ambiente, olha só essa notícia. Nesta semana, a UFN recebeu o selo de qualidade da Corsan. O reconhecimento é pelas boas práticas em relação ao consumo de água e tratamento de esgoto. É com muita satisfação que entregamos nesta tarde o selo Corsan de qualidade para a Universidade Franciscana. A Universidade Franciscana é a primeira instituição de ensino de Santa Maria a receber o selo de qualidade Corsan, um reconhecimento que une sustentabilidade, saúde e compromisso com a comunidade. Significa a comprovação do trabalho que a universidade realiza, mas também significa a delicadeza, o gesto, a percepção técnica, a avaliação da Corsan. O selo é concedido a instituições que se destacam por boas práticas ambientais e de gestão do saneamento. A distinção confirma que a água atende aos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e que todo o esgoto produzido é coletado e tratado corretamente.
Lembramos da UFN justamente pela relação que se tinha já de trabalho, de consciência técnica, de trabalho conjunto dentro da instituição por muitas vezes que fomos acessados, e também o reconhecimento pela referência da instituição, não só na cidade como em toda a região, no estado do Rio Grande do Sul, né? Porque a instituição, a Universidade Franciscana, ela forma líderes, ela forma profissionais que saem daqui para diversos locais. Então é importante que essa consciência seja levada também a partir do DNA da própria instituição. O reconhecimento simboliza uma parceria que valoriza o cuidado com o meio ambiente. Em 70 anos de história, a UFN tem investido em ações sustentáveis e na formação de profissionais comprometidos com a qualidade de vida e o futuro do planeta. É a água bem tratada, que é conduzida, que é guardada e distribuída. Então, é um fluxo que precisa estar coerente para chegar bem, né, aos lugares. E essa concessão à Universidade Franciscana desse título de qualidade da água é importante porque, ao formar os estudantes, nós queremos que eles também percebam que depois, enquanto profissionais, eles tenham essa mesma filosofia de vida, de trabalho profissional, no cuidado de todo o ambiente. O selo também reforça o compromisso da universidade em manter ambientes mais saudáveis e responsáveis. São Francisco cuidava da vida dos animais, das plantas, da natureza, né? A universidade tem por filosofia a sustentabilidade. Não só sustentabilidade administrativa, mas também sustentabilidade ambiental. E temos que ser exemplos, né, para a comunidade, como um todo. Mais do que garantir água de qualidade, o selo reforça o compromisso da UFN com a saúde e o bem-estar de quem faz parte da comunidade acadêmica e de toda Santa Maria. Vai estar ajudando o conceito de meio ambiente, as boas práticas, aliando, né, o conhecimento construído, que é uma referência na região, com o desenvolvimento social e ambiental da cidade de Santa Maria. O programa de pós-graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens recebeu pesquisadores nacionais e internacionais para discussões sobre ensino, linguagens e diversidade na era da inteligência artificial. Foi a 5ª edição do Seminário Internacional em Ensino de Humanidades e Linguagens. Para a palestra de abertura, Diversidades e Inclusão na Era das Tecnologias Inteligentes, a convidada foi a professora Maura Corsini Lopes, que está aqui conosco. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa cidade, que eu gosto tanto, e nessa universidade. Que bom, o prazer é nosso. A professora Maura, a gente tem formação em Educação Especial e é mestre e doutora em Educação. É professora da Unicinos, onde também coordena o Comitê de Inclusão e Diversidade e o Grupo de Pesquisa e Inclusão. Professora Maura, vamos começar já pelo tema da palestra da senhora, então, né? Quando a gente fala em diversidade e inclusão, o que muda quando inserimos as tecnologias inteligentes nessa discussão? Essa é uma pergunta bem desafiadora para o presente. Eu acho que ela traz para nós uma realidade que não é simples, é complexa, porque quando nós inserimos as tecnologias neste tempo, nós consideramos e levamos juntos todos os problemas que nós já temos de desigualdades, de exclusões e cada vez mais com políticas voltadas para o desenvolvimento tecnológico, que são muito boas, né? Mas sem uma reparação social histórica dos problemas e da desigualdade histórica que nós temos como um país como o nosso, as tecnologias vêm e acabam agravando essas desigualdades, porque nós temos aqui um número de excluídos digital muito maiores do que nós tínhamos antes, né? E mais do que isso ainda, as tecnologias, quando não assimiladas, além da desigualdade daqueles que não tinham acesso minimamente para adquirir a tecnologia, estes ainda são agravados porque a gente fala de uma espécie, uma forma de diversidades múltiplas que se acumulam, né? Além da falta de renda, nós temos geralmente numa única pessoa questões étnicas, deficiência,
pode ter uma multiplicidade aí de elementos que complexificam essa exclusão e que a tecnologia, às vezes, acaba agravando, né? Mas também a gente não pode olhar só por esse lado, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Esse é o mais problemático e o difícil que a gente tem que enfrentar no nosso tempo. Mas um lado bom que a gente tem que olhar para as tecnologias é que ela também traz avanços. Ela também traz avanços na biologia sintética, ela traz avanços nas nossas formas de acesso ao mundo, para quem é surdo, cada vez um mundo com mais imagens, isso nos ajuda a aproximar os sujeitos para poder construir um elo cultural, linguístico, né? Entre outros exemplos que a gente poderia dar para olhar para esse tema na era das tecnologias inteligentes, né? Bom, temos aí então um grande desafio, né? De que forma que a gente pode, então, tornar a tecnologia mais acessível para todos? Acho que tem que ter uma combinação de elementos, né? Não é uma via de mão única. Tem que ter vários atores, desde o Estado até as instituições, numa parceria que possa potencializar a tecnologia, mas os usos da tecnologia. Porque uma parte é recursos financeiros, dá acesso a mais pessoas, dá acesso a um ambiente de conexão, distribuir abertamente, por exemplo, as redes, né? Eu preciso de Wi-Fi, eu preciso de, em qualquer espaço onde eu esteja, ter acesso e poder ser acessada. Então, esse é um princípio fundamental que a gente tem que entender, que a universalização da internet é fundamental e uma questão básica. A outra é formar as pessoas. Aqui para nós interessa, né, como universidade, como instituições formadoras, e aqui envolvendo desde a educação básica até a superior e a pós-graduação. Porque hoje, muito mais do que eu estar em dia com a tecnologia, saber operar ferramentas tecnológicas numa aula, esse não é o nosso problema. Porque uma coisa a gente tem que ter claro, né? A inteligência artificial, ela é muito mais acelerada do que a minha capacidade de aprender e dar conta das novidades que vem aí. Então, com tudo isso, o que eu preciso formar? Eu preciso formar um conjunto de competências nessas gerações que estão aqui e as que vêm, um conjunto de competências que dê uma prontidão, que entendam como elas se relacionam, entendendo a tecnologia como parte de si, porque ela não é mais uma outra coisa. Ela nos integra e nessa combinação humano-tecnologia, a gente tem que saber se relacionar de uma forma mais flexível, de uma forma mais com prontidão, né? Tentando entender como os algoritmos funcionam, para que a gente também saiba operar, para que a gente também saiba discernir elementos, discernir a verdade da mentira, que hoje tanto nos assombra, né? Porque vivemos a era do fake news, a gente não sabe mais no que vai acreditar. Como é que a gente vai dar capacidade de discernimento e de crítica para essa geração, para que ela aprenda a tecnologia, esteja aberta e saiba utilizar com condição de discernimento? Acho que esse, para mim, é um grande desafio para as instituições de ensino. E daí o papel do professor é fundamental nesse contexto, né, professora? Com certeza. Como o professor se prepara para esses desafios, né, onde a inteligência artificial está aí fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem? A gente aqui na UFN que tem o mestrado e doutorado em ensino de humanidades e linguagens, outros programas, né, de ensino para professores. Qual é o papel do professor? Como o professor, né, se guia nesse contexto? Essa também a gente diz que é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque o professor, de certa maneira, ele tem que estar à frente de processos de condução de ensino, tem que estar à frente desses domínios todos que são necessários, e ele é de uma geração que não nasceu com essa rapidez, essa aceleração tecnológica que a gente tem aí com as tecnologias inteligentes, né? Para mim, hoje, o professor, ele tem que ser um sujeito, sim, que tem que estar informado, tem que ter conhecimento aprofundado, tem que ter um olhar investigativo permanente para tentar entender novas fontes de informação, de conhecimento, né? Para que ele possa também fazer circular essas fontes, mas ele tem que ser uma pessoa capaz de sensibilidade, de acolhida desse outro que também se sente sozinho nesse mundo de informação e de redes, né? E tem que ser alguém que exija
um posicionamento ético. Porque eu acho que aqui está um limite, né, das humanidades. Como que a gente vai manter pessoas íntegras, com uma formação capaz de ter um posicionamento diante das coisas que vê, diante dos dilemas tecnológicos e outros da vida, né, que possuem, mas de fato alguém que tenha clareza disso. Para mim esse é um professor do nosso tempo. Ter um princípio ético que orienta, de formação. E aqui isso é o desafio, né? A palavra formação não é uma palavra simples assim para se falar. Porque mais do que transmissão de conteúdo, mais do que apostilamento, mais do que tu teres um profissional que domina o campo específico de saber, a formação pressupõe um conjunto de valores. Valores que não são caros, porque são valores humanos que cada vez mais se tornam ameaçados numa sociedade mediada pela tecnologia, que tem como uma racionalidade o neoliberalismo, que traz o individualismo acima de qualquer coisa, a competição, né? Então, como é que a gente vai, sim, trazer valores humanos, fortalecer esses valores humanos na formação integral no século XXI? Aqui está um grande desafio. Seria a minha próxima pergunta exatamente essa. Qual é o papel das humanidades dentro desse cenário, desse contexto que a gente vive, né? Onde as relações estão enfraquecidas, são mediadas ali pelo celular, né? Sim. A gente vê a pressa, ninguém tem muita paciência mais para nada, né, professora? Qual é o papel das humanidades nesse contexto todo, né, em relação à própria ética que a senhora estava falando, né, principalmente? O papel das humanidades, eu creio que é manter a discussão ativa, né? Porque cada vez mais, e a gente pode observar, por exemplo, hoje no Brasil, né, o quanto carreiras na área de humanidades, elas têm tido pouca procura. Isso para nós é um indicativo de uma era que valoriza a técnica e poucas humanidades. Então, retomar isso, mostrando que as humanidades estão, sim, junto no seu tempo, mas o papel das humanidades é manter a crítica, é manter uma postura ética, é manter a formação, é manter o sujeito com um posicionamento capaz de olhar para o outro. Não olhar só para si, né? Não só trabalhar com a autoajuda, mas trabalhar com o cuidado. E o cuidado de si implica ter o outro como um princípio, como um ativo perto de ti. Porque eu só cuido de mim se eu também sei olhar para o outro e esse outro conta, porque ele também me constitui, assim como vice-versa, né? Saber disso não é algo trivial e é um valor que a gente tem que recuperar numa sociedade que caminha para a competição e para o individualismo de uma forma muito acelerada. Principalmente dentro desse contexto da diversidade, né? De termos uma sociedade cada vez mais acolhedora e inclusiva, né, professora? Então, acho que esse é o ponto também, né, dentro desse tema que a senhora trabalha. O que nós falamos na palestra, né, já que a gente está comentando ela um pouco, dois temas que tu falaste que para mim são caros, né, caros por uma vida de pesquisa e de lutas, que é diversidade e inclusão. De que nós falamos quando falamos de diversidade e do que nós falamos quando falamos de inclusão. Quando a gente olha para a diversidade, é importante sempre ter clareza que a diversidade é aquilo que eu observo no outro, é aquilo que pode levar um nome. Então, a gente pode falar de raça e etnia, a gente pode falar de gênero, de religiosidades, a gente pode falar de deficiência, tudo aquilo que a gente pode nomear constitui uma identidade num campo da diversidade. Só que falar da diversidade não dá conta da diferença desse sujeito, não dá conta da singularidade desse sujeito. Porque a diversidade é como eu me identifico socialmente com o outro e a partir do outro, pelo olhar do outro. Então, quando o outro me olha, ele olha o quê? Ele olha para quem? Então, essa diversidade, quando ela vira uma política de Estado, como é o caso do Brasil, né, nação brasileira, quando ela vira uma política de nação, de Estado, de país, ela pode sim conduzir a uma luta por direitos e a uma disputa. Daqui um pouco eu, mulher branca,
não posso ser sensível, simpatizante da causa de mulheres negras. Porque só quem pode falar de negro é negro, só quem pode falar de deficiência é aquele que tem a deficiência, de surdo é aquele que é surdo. Ou seja, eu perco da linha, eu perco do horizonte aquela relação que nos fortalece. Fortalece como coletivo e como sociedade. Uma sociedade que leva muito a sério a diversidade, não deixando mais que o diálogo aconteça entre as identidades que compõem a diversidade, é uma sociedade que vai privatizando o coletivo em nome das identidades. E aí a gente deixa de ter o referente identidade como algo que o outro reconhece, eu me reconheço, e tenho elos históricos, afetivos, sociais fortes, para passar a ser o identitarismo, que é um produto para o neoliberalismo, porque eu acabo vendendo coisas para esses núcleos fechados destes sujeitos. E é um núcleo de exclusão, porque quem está dentro é beneficiado e aquele que não consegue se organizar dentro de um pequeno grupo de direitos, fica como? Ele fica ao lado das políticas de inclusão. Então, diversidade não é o problema, a diversidade em si não é o problema. É como nós manejamos e tornamos a identidade que compõe a diversidade um identitarismo. Qualquer ismo é perigoso, né? E a inclusão, quando ela é tomada por estes identitarismos, ela também passa a ser um mecanismo de número, de estatística. Então, hoje eu posso dizer quantas pessoas pretas estudam no ensino superior brasileiro. Mas eu não estou olhando aqui para uma série de outras causas, uma série de outros atravessamentos que constituem a vida dessas pessoas nos espaços onde elas habitam. E eu também não quer dizer que elas estejam aqui, que eu consiga manter uma relação de solidariedade à sociedade. Porque ainda é muito difícil, por exemplo, nós manejarmos com as cotas, né? Política de cotas nas universidades. Aquele que não entra num processo seletivo, porque sim, nós garantimos os processos de cota, ele não consegue compreender o que está acontecendo, porque ele não negocia. Ele não entende um processo histórico de reparação que nós estamos tentando fazer. Então, como que a gente vai, sim, conscientizar as pessoas de que outras vias sejam possíveis? Então, aqui o risco é, como eu disse, né, um próprio olhar, uma racionalidade neoliberal que impõe a competição, transforma a identidade no identitarismo que elimina o outro, ao invés de acolher. Então, aqui de que inclusão eu estou falando? Não pode ser essa que elimina o outro, que deixa o outro de fora, ou vai trazendo o outro e colocando para as franjas de um gradiente de participação, que quanto mais para a periferia desse gradiente, menos condição eu tenho de ser visto, de ser observado, de ser atingido pelas políticas, né? Incluído pelas políticas, e vou saindo para uma franja de exclusão. Por isso que eu gosto muito do conceito de exclusão, né? Então, inclusão hoje, para falar, e continua sendo algo super potente, mas qual inclusão? Eu tenho defendido uma inclusão radical, que não importa o que eu seja, não importa a minha pele, não importa a deficiência ou não que eu tenha, não importa a sexualidade, o que importa é que a Maura que está aqui. E que o nosso nome basta para a gente ter dignidade. Eu ia lhe perguntar, então, como educar para a diversidade, mas acho que a senhora já deu a resposta, né, prof? Exatamente, o olhar aberto, né? E quanto mais pessoas circulares entre nós e fazer pensar isso, mais a gente educa. Educa aberto, né? Para uma inclusão radical, como eu digo. Não importa quem, qualquer um vale e tem uma vida que vale a pena ser vivida. Professora Maura Corsini Lopes, professora da Unicinos, né, que trabalha há anos com essa temática da inclusão, da diversidade. Muito obrigada pela sua participação e seja sempre bem-vinda ao Universo Acadêmico e também à Universidade Franciscana. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui contigo nesse momento. E inteligência artificial e ética também foi uma das temáticas discutidas no CIEL.
Quais os limites entre o humano e o tecnológico? Até que ponto podemos delegar tarefas e decisões às máquinas? Ética e inteligência artificial. Quem nos ajuda a refletir sobre isso é o doutor em filosofia Roberto Pich, professor da PUC Rio Grande do Sul e palestrante aqui na Universidade Franciscana no 5º Seminário Internacional de Ensino de Humanidades e Linguagens. Professor, então eu gostaria de perguntar, como você enxerga o papel da filosofia, dos filósofos e das filósofas, quando a gente pensa na ética e na inteligência artificial? O papel da filosofia é central. Não existe nenhuma dúvida de que no século XXI, a inteligência artificial como tecnologia, como saber ligado a tecnologias, é uma espécie de singularidade. Ele é presente, ele é onipresente em praticamente todas as áreas do conhecimento e praticamente em todas as áreas da ação humana no século XXI. Num certo sentido, é um imperativo que todas as pessoas tenham uma opinião sobre a inteligência artificial e é fundamental que profissionais da filosofia que pensam questões substanciais sobre a realidade, sobre a normatividade, sobre a moral, sobre a melhor vida em sociedade, reflita sobre essa singularidade tecnológica e científica no sentido de procurar respostas para questões fundamentais que são importantes para todas as pessoas. O que é mesmo inteligência artificial? O que nós queremos dizer por inteligência? O que nós queremos dizer por inteligência artificial? Parece que isso é dito em comparação conosco. Isso normalmente significa que nós precisamos de muito mais cuidado conceitual quando falamos da inteligência artificial. Se nós eticamente, por exemplo, temos um certo problema com o excesso de personificação da inteligência artificial, isso provavelmente significa que a maior parte das pessoas não reflete adequadamente sobre o que ela é. Então eu diria que se a filosofia tem um papel a fazer com respeito aos impactos éticos, políticos, sociais dessa tecnologia, o trabalho dela é, na verdade, muito mais amplo, muito mais compreensivo. Ela tem que ajudar as pessoas também a ter um certo domínio do aparato conceitual em torno dessas noções, para que nós eventualmente entendamos o que nós devemos fazer. Se nós não queremos personalizar mecanismos dotados de inteligência artificial, a pergunta básica é: o que é uma pessoa? Por que eu sou uma pessoa? Por que tu és uma pessoa? E por que as máquinas não são? O que define a personalidade? Essas são questões filosóficas perenes de enorme importância, mas que não são sempre claras para todos. O virtual é real? O real é virtual? Essa discussão sobre realidade e aparência, ela é tão antiga quanto a caverna de Platão. Os filósofos sempre insistiram na importância de que nós optássemos pela realidade. Parece, no entanto, que o ser humano também tem uma inclinação para a aparência. Toda reflexão que nós fazemos sobre isso é uma espécie de pausa, porque a velocidade da tecnologia e dos avanços em tecnologia da informação e inteligência artificial são excessivamente rápidos. E por isso eu penso que nós precisamos mudar um pouco a velocidade desses processos e responder, primeiramente, questões mais fundamentais. Eu sugiro, para todos os efeitos, que nós estejamos muito conscientes de não tomar caminhos pelos quais nós abramos mão de nós mesmos. Que o principal desafio no século XXI é entender como que essa tecnologia, como em regra todas as tecnologias, ela só pode ser benéfica se ela é um instrumento. E acho que essa perspectiva precisa ser recuperada. Um fim em si mesmo ou um instrumento? O fim em si mesmo continua sendo o ser humano. No momento em que nós perdemos esse enfoque, talvez nós não saibamos mais onde que a discussão vai parar. Muito obrigada, professor, pela entrevista. O Instituto Franciscano de Espiritualidades e Humanidades promoveu mais uma edição do Confluências, projeto que estimula o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. Os professores Juliano Giacomini, da Odontologia, e Gislaine Oliveira, do Direito, refletiram sobre o uso de imagens na prática odontológica. Eles abordaram aspectos técnicos, éticos e legais que envolvem o registro e a divulgação de imagens de pacientes. O encontro reforçou a importância da responsabilidade profissional e do respeito à privacidade na atuação em saúde. E as ações de ensino, pesquisa e extensão
realizadas em parceria com a Rede de Atenção à Saúde de Santa Maria, foram discutidas durante a 4ª edição do Seminário de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, o SEINtegra. A UFN recebeu gestores e profissionais de saúde do município para debater as atividades de formação acadêmica e atendimento à população. Entre os participantes estiveram os integrantes do PET Saúde e Equidade, da Residência de Enfermagem de Urgência e Trauma, do Projeto Amada e do Núcleo de Saúde Coletiva da UFN. Em um encontro no Ministério Público, o grupo Amica apresentou o guia sobre Alzheimer e reforçou o apoio aos representantes de lares de idosos de Santa Maria. Cuidar de idosos e enfrentar doenças como o Alzheimer é um desafio diário. Pensando nisso, o Grupo Amica da Universidade Franciscana, em parceria com o Ministério Público, promoveu um encontro com as ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos. A gente tem as nossas rotinas, né? E muitas vezes são rotinas que já caíram em algum vício, né? É importante que a gente tenha a entrada da universidade com atualização, com coisas novas, né? Com técnicas novas, com informações novas, para que a gente possa, através dos nossos colaboradores, né? Que são aqueles que cuidam dos idosos, né? Estar mais preparado para esse nosso dia a dia. Durante o encontro, acadêmicos e professores de diferentes cursos explicaram sobre o trabalho de ensino, pesquisa e extensão desenvolvido pelo Amica, que agora conta com o apoio do promotor Joel Dutra, responsável pela promotoria que cuida da pessoa idosa. Nós estamos lidando cada vez mais com pessoas de idade já, ou seja, pessoas idosas. E é um número crescente, a gente sabe que junto com a idade também crescem alguns problemas, né? Principalmente físicos, psicológicos, psiquiátricos. E essa união com a UFN serviu para que a gente possa trazer, principalmente para quem lida com os idosos, essa questão do Alzheimer, essa questão toda, né, do acolhimento que é necessário, de cada etapa, né, da doença. Quem estava na plateia também pôde conhecer como é organizado o guia criado pelo grupo. O material apresenta orientações sobre como entender, diagnosticar e gerenciar o Alzheimer e outras demências. É uma ferramenta de apoio e acolhimento e está disponível online no site da editora da UFN. Para acessar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. A gente pode encontrar no guia várias áreas do conhecimento conversando sobre como bem atender a pessoa com doença de Alzheimer e o cuidador da pessoa com doença de Alzheimer, porque é muito importante a gente cuidar do cuidador. O nosso grupo é um grupo do cuidado. Então, as pessoas podem encontrar ali informações acessíveis, em linguagem acessível também com dicas de onde buscar mais informações, caso necessitem. O momento foi só um primeiro passo para essa parceria que começa a se estruturar a partir das metas do Plano Estadual de Cuidado Integral em Demências, o PECID. A ideia agora é estabelecer um cronograma de trabalho para os próximos semestres, junto às instituições. Uma instituição educadora como o UFN, uma instituição, né, fiscalizadora e, de algum modo, que faz com que algumas políticas públicas sejam implantadas, né, desta união só pode surgir coisa boa. Né, essa luta sempre para o conhecimento e para que, de algum modo, a sociedade também compreenda como lidar com os seus doentes, com os seus idosos, é sempre fantástica e acresce para tudo. E esse intercâmbio, essa simbiose entre quem tem o conhecimento e quem precisa dele, que somos nós, é muito importante. Estamos nessa sintonia, buscando essa harmonia para levar à população mais conhecimento e também buscar, de certa forma, esse compromisso de todos os setores da sociedade. Então, a nossa parceria com o Ministério Público é para proporcionar justamente isso. É como que a sociedade, a partir de então, vai lidar com essa política do cuidado, que é uma política pública que está sendo implementada pelo governo federal e estadual também. E o
curso de Publicidade e Propaganda premiou os melhores trabalhos acadêmicos na noite desta quarta-feira. A cerimônia reuniu estudantes, professores e profissionais da área que também participaram como jurados do evento. Esta já é a 18ª edição do prêmio, que recebe inscrições de alunos de diversas universidades. Nesta quinta-feira, é a vez dos estudantes de jornalismo serem reconhecidos. A reportagem completa sobre as duas premiações você acompanha no Universo Acadêmico da próxima quinta-feira. E mais de 250 mil pessoas caminharam juntas na Romaria da Medianeira, aqui em Santa Maria, no último domingo. Da Catedral até a Basílica, várias foram as demonstrações de fé. A gratidão por graças alcançadas e os pedidos de bênçãos eram representados de diferentes formas. Da criança vestida de anjo, à imagem da Mãe Medianeira nas mãos, nas roupas e no coração de cada fiel. A cada prece, em cada gesto de adoração, estava a esperança que guiou os peregrinos sob o olhar da Medianeira. A gente encerra com um convite para você. Na próxima terça-feira, dia 18, ocorre o Viva UFN 70 anos, aqui no Conjunto 3. A banda Magical Mystery fará um pocket show a partir das 6h30 da tarde em comemoração aos 70 anos da instituição. Toda a comunidade acadêmica está convidada e nesse dia terá gravação da UFN TV para o vídeo de fim de ano da UFN. Então, não deixe de participar. Obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau!